Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre Blender direcionada para Papercraft. Agora que você já conhece como navegar, instalar e outros requisitos básicos do Blender, eu vou te apresentar as possibilidades de você deixar o Blender à sua cara. Ou seja, você vai conseguir adaptar às suas necessidades do teclado, mouse ou tablet. Então, bora lá! Primeira coisa que eu quero que você acesse é aqui em File e depois clique na opção User Preference, ou seja, as preferências do usuário. Nessa janela, você vai ter algumas opções que eu irei explicar, algumas um pouco mais detalhadas e outras um pouco mais superficiais, para que você entenda a necessidade de cada uma delas. Então vamos começar por interface. Na interface, você vai ter as possibilidades de determinar, por exemplo, quando eu coloco o mouse em cima desse campo, ele me apresenta tanto informações da codificação Python e também uma justificativa em inglês sobre para que serve aquela configuração. Como é que eu faço para habilitar e desabilitar isso? É bem aqui, ó. Tools Type. Você consegue desabilitar e habilitar essa opção. Ou seja, deixa habilitado, certo? É uma configuração básica. Aqui você tem outras informações, certo? Que eu não vou entrar a fundo nelas. Então a gente vai logo para Editing. A opção Edit, você vai ter essas configurações aqui, que é determinar o raio para apagar, no caso aqui, ó, Erase Rádio, o que é o raio que você apaga por padrão, né, ou alguma informação. Temos outras informações aqui referente ao alinhamento, né, se vai ser de forma da visão ou do mundo, que é a forma global, certo? E aqui a gente tem algumas informações, que é duplicar mesh, surface, e assim por diante. E aqui nós temos na próxima aba Input. Essa opção Input eu considero uma das mais importantes. Por quê? Nela você vai determinar qual é a forma de você trabalhar com o seu mouse e as teclas de atalho. Você tem a opção de usar as configurações do 3D Max, do Blender ou do Maya. Escolhendo a opção Blender, ele vai trabalhar com a opção de seleção com o botão direito e não esquerdo, mas caso você queira usar a opção de seleção dos objetos para o esquerdo, você pode clicar nessa opção e assim habilitar essa informação. Mas por padrão, ele trabalha com o direito quando é o Blender. Mas caso você queira mudar para o Maya, você já vê que ele muda algumas configurações específicas para o Maya. A dica é, se você mudou o mouse para Maya, mude também as teclas de atalho para o Maya, caso você tenha adaptação em trabalhar com o Maya, certo? Agora, se você trabalha com o Blender, configure as teclas de atalho para o Blender e também a opção do mouse para o Blender, certo? É muito importante você utilizar essas opções aqui quando você tiver um maior conhecimento e detalhamento sobre a ferramenta. Uma outra dica importante é quando você quer trabalhar com emular mouse com 3 botões. Se você trabalha com o mouse que já tem essa opção, você deixa marcado, ou seja, tem um mouse de 3 botões, você já deixa marcado aqui que ele vai usar o botão do meio do mouse como a opção Alt mais o botão direito do mouse, certo? Ou seja, eu vou salvar aqui essa informação, certo? Salvei. Aqui, ó, eu estou movendo. Vou clicar com o Alt e com o botão, ó, esquerdo, tá vendo, ó? Com o botão esquerdo, se eu tivesse uma mesa de desenho, eu conseguiria fazer isso com a minha caneta, certo? Da minha tablet, eu conseguiria fazer isso. Com o Alt pressionado, eu conseguiria, clicando na minha mesa, fazer esse movimento. Mas eu estou simulando aqui com o meu mouse. Caso você não queira trabalhar com essa informação, você vai no Use Preference mais uma vez, vai maximizar essa informação. Na opção Input, você pode desativar a emulação dos 3 botões, certo? E assim, essa opção não irá trabalhar, certo? Eu vou deixar a minha habilitada, que às vezes eu posso querer trabalhar com a tablet, e eu posso habilitar a opção do Alt e com o botão esquerdo do mouse poder movimentar a minha cena. Muito legal para quem trabalha com tablet. Referente a essas informações, deixa eu ver se tem mais algum interessante aqui para te apresentar. Só que quando a gente está nessa opção aqui de atalhos, você consegue ver todas as informações de atalhos do teu teclado com relação às funções do Blender. Se você tiver mais curiosidade, querer entender e analisar algumas dessas funções, você pode explorar aqui, que já tem todos os atalhos apresentados para você, certo? Então, vamos sair daqui e
Uma outra opção muito importante na opção de User Preference são os add-ons. O que é um add-on? São codificações, programações feitas prévias para o Blender, onde um programador sentiu a necessidade de planificar uma área, de duplicar um objeto, de registrar algo bem inusitado ou que facilite a vida de um usuário que vai usar uma ferramenta, por exemplo, de pintura, de textura. Ele desenvolve, disponibiliza na internet, você pode habilitar, pode fazer uma importação do teu aplicativo e você vai conseguir utilizar aquela ferramenta bem interessante. Um exemplo de ferramenta interessante do Blender é essa daqui, ó. Eu vou acessar um objeto aqui qualquer, vou nesse aqui mesmo, Object, vou editar. Vou te mostrar aqui uma função de um add-on, certo? Você está vendo aqui que eu tenho essa opção aqui, né, marcada. Vou apertar um G, certo? E eu meio que desorganizei tudo, certo? Eu posso selecionar tudo e dar um Ctrl V e usar essa opção Make Coplanar. Essa opção ela não vem configurada no Blender. Quando eu clico nela, ela faz o quê? Ela planifica todo o objeto, certo? De acordo com aquela configuração, ou seja, como eu estiquei aquela informação, né? Ele planificou toda a área. É interessante usar essa opção, ó, nesses casos aqui, ó, vou mudar de objeto, ó. Object Edit. Vou selecionar uma área. Eu quero que essa área aqui seja planificada, ou seja, eu quero que ela seja retinha. Dou Ctrl V, marque com planar. E ó, eu tenho certeza agora que essa área, ao trabalhar com ela, está totalmente planificada, certo? Ó, ela está 100% retinha. Você pode ver aqui na opção, porque a gente está vendo duas visualizações, do Smooth, e essa opção aqui que é a realidade do modelo, né? Isso aqui que está marcado é tudo bem organizadozinho, bem planificado, ó, certo? Se eu mudar a orientação dele aqui, por exemplo, você vê que já ficou meio torto, né? Aí eu vou selecionar tudo de novo, vou dar um Ctrl V, marcou planar, e ele alinhou, ó, de acordo com todos os objetos, e ele fez um alinhamento perfeito, ó. Ou seja, um alinhamento perfeito daquela cena, daquela região específica de vértices, polígonos ou edges. Não importa. Dessa forma, apresentando isso, então você já entende a importância dos add-ons. Você consegue visualizar que existem N ferramentas, as quais você observa que não estão habilitadas. Caso você queira habilitá-las, você pode marcar, escolher uma preferência, marcou essa opção, certo? E depois clicar em Save User Settings. Ou seja, você vai estar dizendo que, por padrão, você vai querer usar aquele add-on no teu Blender. É muito importante. E caso você baixe add-ons da internet, você pode instalá-los clicando em Install Add-ons from File. Você localiza, o arquivo pode estar no formato WinRAR e você pode estar trazendo para dentro do teu Blender e estar ativando ele em seguida, assim facilitando os teus trabalhos. Outra informação importante é no tema, que caso você queira alterar as cores, padrões, né, você pode fazê-lo. Você pode dizer assim, ó, 3D View, como é que você quer visualizar a tua grid? Eu quero visualizar minha grid aqui agora vermelha. Vou salvar aqui Settings, saio. Olha como é que está minha grid agora, né? Minha grid está bem vermelha, bem chamativa. Mas, Rondinelli, eu não quero dessa forma, eu quero desfazer o que eu fiz. Tudo bem. Você vai em File e temos a opção aqui, ó, de Load Factory Settings. Ou seja, ele vai carregar todas as configurações de fábrica. Estou confirmando. Ó, ele voltou toda a configuração básica do Blender, né? Retornando então para as preferências, indo em File, Use Preference. Tem mais duas abas para te explicar. Na opção File, você vai ter onde determinar um local padrão para colocar suas texturas, fontes, as renderizações de saídas, até configurações de animação, caso você trabalhe com som. E aqui é o local onde fica o direcionamento dos teus arquivos temporariamente, certo? É muito importante você entender que quando o teu computador der alguma falha, reiniciar, todos os seus arquivos do Blender eles são armazenados de forma temporária nesse caminho. E caso você queira alterar as fontes ou local das texturas, você pode direcionar aqui e escolher uma pasta a seu critério no computador, certo? Referente à opção File é a informação mais relevante que eu tenho para ti. Já a opção System, a gente tem algumas configurações onde a mais importante dela é quando você determina qual é a forma que o seu computador irá
trabalhar. No caso aqui tem, ó, Secret Computer Device. No meu aqui eu estou direcionando o NAND, ou seja, eu estou direcionando para a CPU. Se eu determinar essa opção OpenCL, eu estou dizendo, olha, eu tenho placa de vídeo, trabalha com ela, ou seja, ele vai acelerar o trabalho, ele vai usar a minha OpenCL para a GPU acelerar, ou seja, acelerar o processo do trabalho da Radeon, que no meu computador aqui é uma Radeon 530. Mas caso você não tenha, você desativa e consegue trabalhar normalmente. Mas claro, o Blender, como qualquer outro programa de modelagem 3D, é necessário, é fundamental que você, se quiser apresentar os seus trabalhos, fazer uma prévia de um projeto, mostrar uma foto mais detalhada de algo já montado no paper, é recomendado que trabalhe com placa de vídeo, porque sem placa vai demorar muito, demora até horas para você renderizar uma imagem. Então fica a dica, certo? Com relação à configuração mínima, tenha pelo menos uma placa de vídeo para que você possa efetuar os seus trabalhos. E uma última coisa que eu queria te mostrar com relação às parametrizações e padronizações do Blender é com relação à adaptação, à forma que você visualiza o modelo. Pode ser que você trabalhe com alguma informação básica e queira que toda vez que abrir um novo arquivo, essa informação seja apresentada. Por exemplo, File, New, Reload, Start. Aí olha só como é que está vindo a minha, ó. Porque eu criei um arquivo desse jeito e disse, olha, eu quero trabalhar dessa forma. Então eu vou aqui em Object, vou deletar essa bagunça aqui que eu fiz, certo? Deletei. Vou adicionar um cubo aqui, por exemplo. Opa, Ctrl Z, deletar de novo. Vou adicionar um cubo aqui, add, mesh, cubo. Pronto, tá adicionado. Vou dar aqui botar aqui no centro, centralizar bastante. Pronto, tá aqui o nosso arquivo padrão, certo? Vamos dizer que eu queira que ele sempre abra dessa forma. Então eu vou aqui em File, e temos essa opção aqui, ó, Save Startup File. Ou seja, toda vez que eu abrir um novo arquivo, ele vai abrir daquele jeito, naquele formato. Um exemplo, eu vou botar esse cubo aqui, vou criar um outro aqui, outro aqui. Tá bagunçado, né? Então eu vou em File e vou em New. Voltou para aquele padrão, aquela visualização. Vou mudar aqui um pouquinho a câmera, ó. Onde é que está a câmera posicionada, né? Posso até distanciar. E vou aqui em File, Save Startup File. Agora eu vou aproximar e vou dar um novo. File, New. Olha só como é a visão que eu estou aceitando como início de arquivo, né? Então, fica a dica para você, caso você queira telas, configurações padrões, toda vez que você entrar no Blender, você faz a tua configuração do jeito que você quer, você determina as configurações, quais são as telas, os editores, se a outline vai estar daquele jeito, se ela vai estar inclinada, se você quer visualizar assim, você vai em File, Save Startup. Quando for em File, New, mais uma vez, ele vai sempre carregar dessa forma. Eu vou voltar aqui para as configurações, ó, como eu gostaria que, como eu deixei, vamos dizer assim, e eu quero que retorne daquele jeito. File, New. Olha só como ele retornou. Ele retornou da última forma que eu salvei, da última configuração que eu deixei. Então é isso. Muito obrigado. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com os seus amigos que querem estudar um pouco mais de Blender e também Papercraft. Até a próxima aula.